cidade são duas coisas completamente diferentes. Em nossa entrevista à distância, vamos conversar com a geógrafa e green influencer Magda Maia para entender como a relação entre o meio urbano e a natureza pode ser melhor e benéfica para todos. Agora no programa Urbanidade, a gente vai bater um papo com a Magda Maia. Ela é geógrafa e vai conversar com a gente sobre essa relação entre o meio ambiente, as cidades, a zona urbana. Tudo bem, Magda? Tudo ótimo, é um prazer estar podendo falar aqui com todo mundo que está assistindo aí o programa Urbanidade. Porque por parte de algumas pessoas, o meio urbano ele pode ser visto como algo separado do meio ambiente. Você já notou que tem essa diferenciação? A gente pensa logo que é algo separado, meio ambiente, meio urbano. Olha, é verdade. Essa discussão é bem comum. Ocorre muito porque, primeiro, as pessoas têm uma noção de que meio ambiente se refere mais à questão do verde, das árvores, né? E as cidades, elas não têm, elas normalmente, as grandes cidades têm por padrão muito mais as construções. Então, se criou uma ideia de que existe um ambiente que é construído e um ambiente que é natural, como se isso fosse dividido e não fizesse parte do mesmo ecossistema, gerando essa noção equivocada, porque, na verdade, a cidade também já é considerada por alguns pensadores, né, como um grande sistema, um grande ecossistema, onde existe ali essas construções humanas, que são a nossa forma de habitar, e o meio natural, composto pelo solo, pelos rios, pelas árvores, pelos pássaros, né? Tudo isso compõe o meio ambiente, seja no meio urbano ou seja em outro ambiente, um ambiente rural, né? Então, muito por conta dessa, acho que questão visual mesmo, né? Você dividir o que é natural do que é construído. E dentro de tudo isso que você falou agora, você acha que é possível, então, a gente viver em harmonia, manter em harmonia esse lado orgânico junto com esse lado artificial, digamos assim? Olha, no ponto em que a gente já chegou, em termos de desenvolvimento das cidades e dessa desnaturalização generalizada, a gente vai precisar passar por um processo agora de renaturalização. Isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo. A gente tem um caso emblemático, por exemplo, em Seul, onde tinham duas vias expressas gigantescas e o prefeito decidiu destruir essas vias expressas e reabrir o rio que tinha sido soterrado. Tudo isso porque eles verificaram que a qualidade de vida caiu muito na cidade por conta da falta da natureza. E não é só uma questão de um bem-estar pela presença em si da árvore, uma questão paisagística ou questão até espiritual. É uma questão de saúde. Ter natureza dentro das cidades é uma questão de saúde pública. Tem até, posso depois, se você se interessar, aprofundar um pouco mais, explicar por que, por exemplo, a gente precisa ter árvores, né? A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e a Organização Mundial de Saúde estabelecem, inclusive, parâmetros de vegetação que a gente precisa ter na cidade para poder garantir a saúde. Magda, você é autora do livro Sustentabilidade 4.0, né? Então, ali, será que tem alguns segredinhos que podem ajudar a gente a ter uma sociedade um pouco mais sustentável? O livro, ele é dividido em 3 partes. Então, a parte inicial fala um pouco do passado, dizendo assim, como é que a gente chegou nesse lugar de ausência de sustentabilidade ou de necessidade de uma nova forma de viver. Depois a gente fala mais ou menos no livro fala mais ou menos do presente, relacionado principalmente à questão do consumismo e da geração de resíduos, como que isso está afetando a nossa qualidade, como que isso pode nos trazer problemas para o futuro. E aí, quando eu entro na terceira parte do livro, que eu chamo de Sustentabilidade 4.0, é por conta das inovações, das possibilidades, de tudo que a gente está vendo aí em termos de metodologia, tecnologia, tudo isso que está surgindo e que pode nos levar para um futuro sustentável. Então, a Sustentabilidade 4.0 é uma grande aposta num futuro realmente sustentável, com qualidade de vida, com pessoas vivendo melhor, com pessoas vivendo em harmonia com a natureza. E aí lá, vamos dizer que, não vou te falar que tem a fórmula, mas tem alguns caminhos apontados e que poderão nos ajudar, com certeza. E você participou também de um plano super forte de urbanismo, que foi o Fortaleza 2040, né? Fala um pouquinho pra gente, então, trazendo para essa nossa realidade de Fortaleza, o que pode ser feito, o que foi feito.
Isso, o Plano Fortaleza 2040 foi realizado por um grupo de consultores. Eu fiz parte como uma das consultoras responsável pela temática ambiental e ele realmente aponta os caminhos ideais para que a nossa cidade possa renaturalizar, como eu falei, muitos dos nossos rios e riachos, para que possa ter uma gestão sistêmica e organizada da questão dos resíduos, para que tenha uma grande quantidade de plantios para arborização, para poder a gente correr menos riscos com relação às mudanças climáticas. Tem também aspectos relacionados à fauna, silvestre, à fauna doméstica, possibilidades de agricultura urbana. Então, esse plano, ele é chamado 2040 porque ele diz assim, tudo o que nós deveríamos ou deveremos fazer, realizar, até 2040, independente da gestão, porque ele é para ser um plano da cidade, e que tudo que precisa ser realizado para que a gente tenha uma cidade sustentável até 2040. Porque não é um processo que se faz da noite para o dia, a gente tem que criar uma cultura de sustentabilidade, a gente tem que ter um bom processo de educação ambiental da população. Então, está tudo apontado lá, mas a gente precisa começar a agir urgentemente. Então, Magda, que bom conversar com você. Você trouxe assim, um assunto bem interessante para a gente e que a gente possa conviver melhor, né? Que esse convívio pode ser mais saudável, mais harmônico na cidade, no meio ambiente. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, de poder falar desse tema, que a gente está vendo agora que está muito em ebulição, as pessoas estão se interessando cada vez mais pela temática ambiental e que isso começa a se tornar cada vez mais prática nas nossas cidades. Obrigada.